Bom, o Senhor ele se preocupa aqui em falar especificamente à igreja dele, aos seus discípulos, do que diz respeito os sinais do fim, que diríamos a visão ampla do que esse mundo se transformaria, e isso também, as iniciativas, agora entro especificamente no texto que eu li com os irmãos aqui, essas iniciativas políticas e humanas, de reivindicar, né, o título e a missão dele do que diz respeito à salvação de Deus. Esta é a preocupação do Senhor aqui, e quando informa aos discípulos e prevê essas iniciativas políticas, obviamente entende e compreende que ali ele estava endereçando certa responsabilidade para que eles lutassem para que isso não acontecesse. De que a igreja fosse confiscada para objetivos que não são bíblicos, inclusive isso aqui, de que a autoridade dele, como também a palavra dele, fossem tiradas da pregação, do ensino e da disciplina da igreja. Bom, muita coisa aconteceu, a gente sabe, tá? Mas em compensação existe aqui do Senhor essa preocupação. Eu vou tratar com o amado irmão, e a compreensão que eu tenho é que se é dele a preocupação, é nossa também. E meu entendimento é que quando falamos de salvação, nós falamos de um autor e de uma obra específica, e que Deus se confirma nisso. Então todas as nossas mentes e os nossos corações se voltam para entender e compreender esse acontecimento da parte de Deus que está em nível acima de homens, ou da razão. Porque quando Deus se manifesta, Ele é melhor do que o homem, e está acima dele. Então quando falamos da salvação de Deus, existe um autor, existe uma obra representativa para isso. Que dizemos que, sendo mais objetivo, é impossível construir uma perspectiva religiosa sem a obra messiânica de Jesus, e sem a autoridade do que Ele foi, ou do que Ele testemunhou de si mesmo. Se há alguém aqui querendo construir alguma experiência religiosa separada do Calvário e do acontecimento messiânico de Jesus, eu tenho um recado da parte de Deus para você hoje aqui. Você é uma oposição aqui. E a obra dele, a todos esses escritos, você está contra isso. Então, pastor, eu vou apresentar aos amados irmãos essa preocupação da parte do Senhor, de orientar a igreja, como também os discípulos, de como se comportar, né, diante dessas frentes e manifestações que procuram exatamente isso, tirar dele essa autoridade, como também isso, esta vontade do que diz respeito ao chamado da salvação e salvação redentiva. Então, alguns detalhes importantes que os irmãos vão chegar a essa compreensão e esse entendimento, até que nível, até que ponto você está comprometido. Porque eu sei que existem pessoas aqui que estão. Tá? Não vou falar só por aquelas que são reversas, do que diz respeito ao evangelho que Jesus pregou, mas também daquelas que estão indecisas. Tá? Algumas até em suspeita. Seja como for a tua realidade, a tua situação, você tem que entender isso. Não é você que manda aqui, nem eu, mas aquele que proveu a base e o recurso da salvação. Amém, Jesus? Bom, então antes para chegar aqui nessa preocupação específica do Senhor, a gente vai fazer alguns levantamentos importantes aqui. E quais são? Quando Jesus desceu aqui nessa terra, quando Cristo se fez Jesus, ele se utilizou de dois termos aqui, muito importantíssimos, para deixar claro quem era ele e o que ele veio fazer aqui. E um dos primeiros que ele usa, inclusive, para expressar esse perigo, né, sobre a igreja de interferências políticas e humanas, é a palavra Cristo. A palavra Cristo no Evangelho, ela tem um sentido pleno e absoluto de Deus. Tá? Isso da parte de Deus, que se traduz por ungido. Então, quando a gente fala Cristo, nós estamos levantando exatamente estas informações do que diz respeito à promessa de Deus, da sua salvação, como também deste representante, que ele capacitaria para ser o organizador ou até mesmo administrador do acontecimento da salvação. Então eu queria ler um texto aqui com os irmãos, João 1, verso 41. Vamos lá. E voltando ao que disse aqui, que Jesus usa esse título como força, né, para testemunhar o que ele assumiu de fato, que era ser o Cristo.
Vamos lá, João 41. Este achou primeiro a seu irmão Simão e disse-lhe: Achamos o Messias, que traduzido é o Cristo. Como também João capítulo 4, versículo 25. A mulher disse-lhe: Eu sei que o Messias, que se chama o Cristo, vem. Quando ele vier, nos anunciará tudo. Amém. Então, quando fala-se do Cristo, nas Escrituras, fala-se de messianismo. E de um messianismo que é velado. Quando o pastor fala messianismo velado, eu estou querendo dizer o quê? Que Deus falou muito a respeito desse representante pelos profetas no Antigo Testamento, com descrições do que ele seria na história e com exigências e obediências que ele deveria cumprir, que quando Jesus ele aparece publicamente, ele assume o dever de cumprir. E há um detalhe importante no que diz respeito à salvação, daquele que seria o representante disso, e salvação redentiva, que por detrás dessa promessa, há uma exigência de que essa salvação seja representada por aquele que tem natureza divina, que seja impecável no que diz respeito à sua natureza. Como também isso, que quando ele assumisse humanidade, ou semelhança humana, que ele fosse puro, pleno e perfeito. Então há em torno dessa promessa messiânica, descrições e exigências que seriam impossíveis de se cumprir ou serem cumpridas por uma pessoa igual a mim e a você. Por isso a implicância de que seja cumprido por aquele a quem Deus indicou e é o seu Filho, por isso a natureza divina, e quando se fizesse homem, carne ou verdadeira humanidade, que ele fosse pleno, perfeito e santo. Então quando aquilo que é divino se mistura com a carne, aquilo que é divino desce entre os homens e se encarna, a exigência é essa, é que ele seja a ação de Deus entre os homens, e o que ele faça ou realize, seja impossível de alguém comum fazer. Evangelho é isso para nós, eu sempre venho dizendo aos seus irmãos. Lá em Mateus 26, Lucas 4, 21, Jesus assume ser o Cristo a nível de título e missão. E passa, a usar este título como este fato, que ele vai testemunhar ser o Filho de Deus, como também o Cristo. Essa parte é muito importante, irmãos, do que o pastor está falando. Por quê? Porque Jesus, para muitos ali fora, é uma figura humana. Para nós, é a encarnação do divino. Mas pastor, isso é uma questão de fé. Não, é uma questão de fato. Porque o que é visto nele ali, e o que foi testemunhado por ele, você não pode considerar comum. Você não pode baixar o nível disso. E detalhe, eu sempre falo isso para os irmãos, que quando é analisado cientificamente o messianismo, ou a promessa messiânica em Jesus, esses fatos aparecem. Essas confirmações estão ali, se concentram nele historicamente. Que se partisse de alguém aqui a iniciativa de querer provar o contrário, não ia conseguir. E detalhe, tudo que se viu cumprir nele, desde então, nunca foi realizado por ninguém, ou por qualquer outra figura religiosa. Você tem que entender isso. Isso já foi revisado, como já foi documentado, mas de repente pode ser que agora, nesse momento, da humanidade, do sistema, dessa visão de novo mundo, venha a ser discutido novamente isso que eu estou dizendo aqui. E vai ser. Porque, obviamente, o sistema vai querer pedir e exigir que ele seja arrancado desse título e dessa missão de ser o representante da salvação de Deus na humanidade. E isso já está em trabalho. Mas, pastor, eu quero me voltar para esse ponto, de que quando Jesus ele se refere ao falso Cristo, ele está se referindo a uma oposição. Mas quando o Evangelho, quando ele assume falar do Cristo, ele está falando dele mesmo, de uma identidade e missão. Lá no texto de Mateus 26, versos 63 ao 64, a gente vê o Senhor ali, diante dos juízes que o estavam condenando, essa postura. Vamos lá. Jesus, porém, guardava silêncio. E respondendo o sumo sacerdote, disse-lhe: Conjuro-te pelo Deus vivo que nos diga se tu és o Cristo, Filho de Deus. Disse-lhe Jesus: Tu o disseste.
Digo-vos, porém, que vereis em breve o Filho do Homem assentado à direita do poder e vindo sobre as nuvens do céu. Entendeu? Ou seja, dizendo a eles que Deus daria a ele o testemunho e a testificação daquilo que eles estavam perguntando para Jesus. Você é o Cristo? Olha só que é uma questão muito importante histórica, porque esses caras estão perguntando uma coisa para ele, que a resposta já tinha sido dada. Ele já estava sendo encaminhado para a condenação política, e esses homens já estavam cientes desse acontecimento messiânico em Jesus, que quer dizer do testemunho e da testificação de Deus nele e em tudo que ele realizou e cumpriu. Então note aí que isso aí, essa perseguição contra o Senhor, ela não estava amparada por falta de sinais e evidências, mas por interesse extremamente político, como hoje, que não seria diferente. Mas o que Jesus disse para eles? Pensem o que vocês quiserem. A resposta já foi dada, mas logo, breve, vocês vão ver e vão testemunhar o Filho de Deus sendo glorificado em tudo que falou, em tudo que fez, porque existe na obra de Jesus uma ação contínua de testemunho e testificação da parte de Deus sobre tudo aquilo que ele realizou, sobre tudo aquilo que ele cumpriu, sobre tudo aquilo que ele falou, para os nossos dias. E isso pode ser visto por vocês, com um pouquinho de leitura bíblica e bom senso e realidade do que nós estamos vivendo agora. Então, primeiro ponto importante, para tirar ele tem que colocar alguém melhor. Para tirar ele tem que colocar alguém mais capaz. Você não tem alguém para substituir ele, então você não pode questionar isso, de que existe uma centralidade de Deus sobre aquilo que se cumpriu em Jesus, e é histórico, e é fato. Eu sempre digo aos irmãos, que evangelho não disputa com religião, porque evangelho está acima da religião. Ali no evangelho dele, não existe a ideia, não existe o pressuposto, não existe suposição, não tem imposição de linguagem nem de discurso. Ele é o fato, ele falou, se cumpriu. Ele ordenou, aconteceu. Ele prova quem ele é. Ele é a própria autoridade. Ele não precisou de ninguém, de nada. Ele foi ele mesmo. Ele independe dessas forças, que inclusive a igreja hoje depende. Ele não. Ninguém ajudou ele. Ninguém bancou ele. Ninguém o instruiu. Essa é a realidade que está ali. Tudo que ele foi é original, ao mesmo tempo legítimo. Ele não cursou, ele não se formou. Tudo aquilo que ele foi, em essência, em obra, em missão, é legítimo, original, porque ele traz do céu essa novidade. Traz do céu aquilo que os homens aqui nesse mundo nunca viram, nunca ouviram. E nunca testemunharam. É disso que eu estou falando aqui. Quando a gente fala Cristo, nós falamos de uma prerrogativa. Nós falamos de um fato. Nós falamos de uma ação. Que Deus é testemunha. Que ali Ele é a representação disso. O plano está organizado por Ele. E Ele elegeu e indicou quem será a representação disso. Então quando Jesus ele pega e assume ser a escritura e o cumprimento dela, ele podia ter falhado, ele podia ter errado, alguma coisa poderia ter saído errada. Se alguém aqui tiver alguma coisa para provar, se levante e se manifeste, é isso que a gente tem a dizer. Mas a compreensão daquilo que Deus na verdade queria com ele, que se dirige para nós, é que o que se cumpriu nele exige o lugar por mérito e não disputa com ninguém, porque ele é incomparável.
Se você quer uma religião, vá para a religião. Mas se você quer entender quem é Jesus, você precisa entender que nele existe uma unidade que se separa de qualquer coisa desse mundo, ou que tenha sido criada pelo homem aqui. Não se trata de um pensamento, mas de uma autorrevelação do próprio Deus. E se alguém aqui disser, mas é uma questão de crença, é uma questão de fé individual? Não, não é. Porque ele veio primeiro antes de mim e de você. Ele existe primeiro antes de tudo. O que eu quero dizer? Nós não o criamos. Nós não o escolhemos. Não somos o administrador disso. Nem o autor disso. Ele vem antes de tudo. Por isso ele tem a primazia. Por isso ele tem o primeiro lugar. E volto a dizer a vocês, que se houver uma disputa aqui, entre ele e os astros e os ídolos, ele vai ganhar. Como ciência ele vai vencer. Como autoridade ele vai estar à frente. Porque ele não precisa de políticos para reinar. E nem do sistema para ser reconhecido. Ele só precisa de uma coisa: provar isso, que o céu e a terra vão passar, mas a palavra dele não.